Olá, tudo bem? Eu queria apresentar para vocês agora o processo de privatização da Eletrobras, que está acontecendo agora de 3 de junho a 8 de junho de 2022, porque esse assunto está quente, o prazo é curto e muitos dos clientes que nós atendemos que têm FGTS estão com dúvidas e eu sei que você deve ter também. Então decidi gravar uma aula para poder falar um pouquinho do processo, como foram as privatizações anteriores e o que você pode esperar desse tipo de investimento. Bom, primeiro eu gosto de trazer uma frase para reflexão. O que Warren Buffett diz, nosso grande investidor? Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, quando você compra uma ação, você está ali investindo o seu dinheiro, você não tem ideia o que está por trás, que é uma empresa que tem funcionários, que gera lucro, que tem crescimento e por aí vai, certo? Ou ao contrário, ou que tem prejuízo, né, e acaba te prejudicando. Mas por isso que é importante saber o valor que você está recebendo, não apenas o preço que você paga. Vamos falar um pouquinho do processo de privatização, do que está acontecendo agora com a Eletrobras, tá? Bom, a União, ou seja, o governo federal, está fazendo vendas, né, da sua parte na empresa para investidores privados. E você pode ser um desses investidores. Tá? Ela está pegando a fatia dela, onde ela tem o controle, e vendendo para o mercado. Qual que é a fatia dela? Até então é 72%, ou seja, ela tem o controle sobre a empresa. Ela vai diminuir isso para 45%, então ela vai perder o controle sobre a companhia. Terão novos investidores que vão ser donos da empresa. Tá? Isso diminui a influência política na empresa, porque a empresa vai passar a tomar decisões pautadas nas métricas de mercado. Então, por exemplo, tem muitas oportunidades de eficiência operacional, que é redução de custos. Porque muitas vezes uma empresa que está debaixo do poder público, ela busca interesses que não apenas é a eficiência operacional. Muitas vezes tem aquela questão política, as indicações, né? Isso acaba inchando a empresa, deixando a empresa ineficiente. Passando para um dono de mercado, essa pessoa vai querer maximizar o lucro, vai querer buscar reduzir os custos. E além disso, vão ter outras oportunidades de eficiência comercial, que é aumento de receitas. Aumento de receitas também está inserido nessa oportunidade e pelo que eu estudei, tem algumas oportunidades interessantíssimas. Tá? Por exemplo, a Eletrobras vai poder praticar preços de mercado na venda de energia e hoje ela é bem limitada com relação a isso. No final do vídeo tem um passo a passo que eu vou te ensinar como é que você faz para investir caso seja a sua decisão investir na Eletrobras utilizando recursos do FGTS. Só quero trazer um histórico do que aconteceu com a Vale, tá? A antiga Vale do Rio Doce, hoje ela chama só Vale. Eu peguei o preço das ações de 1997, que foi quando aconteceu o processo de privatização, até hoje, 2022. Então eu estou falando de 25 anos. É muito tempo. E olha que interessante. Quando as pessoas falam, eu quero me aposentar com ações, é justamente pensando em oportunidades como essa, tá? Olha o que aconteceu com as ações de 97 até hoje. Em termos de valor, como que ficaram? Em 97, o preço das ações da Vale eram 66 centavos, olha só. E aí eu fiz uma simulação, se nós tivéssemos investido na época 10 mil reais. Assim, essa conta que eu vou fazer é uma conta muito simples, tá? Tem que considerar inflação, tem que considerar outras métricas para você chegar na conta exata. Mas como eu precisava gravar um vídeo rápido, eu só estou dando uma ideia de grandeza para você entender o que pode acontecer, né, com as ações da Eletrobras, caso a empresa consiga, os novos, né, investidores consigam fazer a gestão dela como uma empresa de mercado. Então a Vale saiu de 66 centavos em 97 para 85,72 em 72 agora em 2022. E pode perceber que dos anos, né, pegar aqui o período, ó que interessante. Estava aqui no comecinho, 97, a ação foi, caiu forte, voltou a subir, tá? Então, quer dizer, tiveram altos e baixos. Esse V aqui que você consegue perceber aqui foi a crise da Covid. Então, essa cotação de 85 e 72 é uma cotação recente, ok?
teve a valorização de 12.888% em 25 anos. R$ 10.000 viram quase que 1.300.000. Tá? Mais uma vez, essa conta é simplificada. Agora eu vou falar do histórico da Petrobras, que ela não foi privatizada, mas o governo federal na época, a União, vendeu uma parcela importante das suas ações até o limite do controle. Tá? Então ficou 49% na mão do mercado, 51% com a União. Então ela continua como controladora da Petrobras, mas boa parte das ações está no mercado e foi na mesma época. Olha que interessante o gráfico, que é a mesma coisa. Ó. A empresa veio, subiu, caiu. Tiveram vários altos e baixos. Numericamente, em 97 a ação estava 88 centavos e eu fiz o mesmo exemplo. R$ 10.000 comprados. Em 2022, nós teríamos R$ 347.000. Olha a diferença da Vale para a Petrobras. Deu um ganho de 3.377%. Foi um ganho excelente, sensacional. Tá? Mas por que a Petrobras e a Vale, perdão, falei Eletrobras, né? A Petrobras e a Vale tiveram essa diferença? A Vale ela ficou na mão do mercado. As decisões sobre a Vale ficou na mão dos investidores privados. Já da Petrobras, o Estado ou a União ficou como responsável pelas decisões. Então tem algumas questões aí políticas, né, que acabaram atrapalhando o processo da Petrobras, como aconteceu com a Vale. Importante frisar que em 25 anos muita coisa pode acontecer com o investimento em bolsa, tá? Altos e baixos, como você está vendo aqui. Então você precisa ter um planejamento financeiro e patrimonial muito bem feito para poder pensar em investir em bolsa dessa forma. Tá? A questão é que no fundo do FGTS, os recursos eles ficam rendendo 3% ao ano. É um rendimento muito pouco. E você migrando para ações, você pode ter uma possibilidade de, se você não for usar o dinheiro no curto prazo, deixando bem claro, de poder ter um ganho muito maior no futuro. Tá? Antes de investir em ações, uma vez que eu dei esse histórico para você, falando da oportunidade da Eletrobras e o que aconteceu com o Vale e com a Petrobras, mas antes de investir em ações, eu vou explicar uma coisa. Primeiramente, este vídeo não é a recomendação para que você vá e faça o investimento na Eletrobras. Quero deixar isso bem claro, tá? Mas eu só estou dando um exemplo didático para que você entenda a oportunidade que está aí e se ela faz sentido para você. Aí você pode perguntar, mas será que faz sentido para mim? Como eu vou saber se faz sentido para mim investir nessas ações? Bom, eu vou te dar alguns passos para você aprender a investir com qualidade, com consciência e conseguir aproveitar as oportunidades do mercado. O primeiro passo que você tem que fazer é o seu planejamento financeiro e patrimonial. Tá? E aqui eu já entro mais na esfera da Prime Planner. Nossa empresa ela faz esse tipo de trabalho, ela cuida de investimentos, a gente tem um trabalho bem amplo, tá? Com relação ao planejamento financeiro das pessoas e famílias. A gente cuida não só de investimentos, mas de várias outras frentes, aposentadoria, né? Seguros, entre outras coisas. Tá? Então o primeiro passo é você fazer o planejamento financeiro e patrimonial, que ele vai te trazer clareza de como investir com qualidade. Tá? Depois, o objetivo de cada um dos ativos do seu patrimônio, da sua carteira, definição da estratégia, se você vai fazer um balanceamento, se você vai fazer operações de curto prazo, escolher o método de aplicação, escolha dos distribuidores, seu dinheiro vai ficar nas corretoras, vai ficar nos bancos, vai ficar onde? Né? O controle da estratégia não tem que ter relatórios, você tem que fazer isso de uma maneira controlada para você não perder o prumo das metas, né, do investimento e acompanhar. Acompanhar é fundamental. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre planejamento financeiro e patrimonial, e se essa é uma oportunidade que você pode aproveitar, entra no nosso site, conheça um pouco mais sobre a Prime Planner, www.primeplanner.com.br. Tá aí o site, você pode entrar, lá tem bastante informativo sobre como que nós trabalhamos, e aí você pode ver se faz sentido ou não para você ir para esse investimento da Eletrobras. Lembrando que o prazo é até terça-feira. Tá? Como é que você faz para investir? Prometi que ia fazer isso para você. Tem um passo a passo que a nossa equipe de investimentos preparou para você investir. Esse é o passo a passo, você pode ler com calma depois. O único detalhe é atenção administradora. Tá? Diferentemente da época da Vale e da Petrobras, hoje nós temos muita concorrência nesse mercado. Tá? Isso é muito bom. Por quê? Está tendo uma briga para ver quem cobra a menor taxa.
Tá? A gente faz isso porque, né, os nossos clientes vão investir, a gente já tem corretora escolhida e tudo mais, mas tem uma briga no mercado para ver quem vai cobrar a menor taxa. Então você tem que ficar atento, por quê? Porque os custos dessa operação, você vai investir na Eletrobras e você vai ter uma taxa de administração durante muitos anos. Então é importante você ficar atento a essa taxa, tá bom? Entra no nosso site www.primeplanner.com.br, agenda uma reunião com os nossos especialistas, tá? Com nossos planejadores financeiros, que nós teremos um prazer enorme em te atender, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Um abraço e sucesso!